E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro livro da literatura japonesa que eu li, que chama-se A Lanterna das Memórias Perdidas, da Sanaka Hiragi. Vamos chamá-la de Sanaka. Bom, eu trouxe esse livro da Bienal, eu até mostrei no vlog, e o principal motivo para eu ter me interessado por ele foi por ter visto várias pessoas comentando que os livros da literatura japonesa costumam trazer reflexões sobre a vida, personagens interessantes e tal, e eu fiquei bem curiosa porque eu gosto disso, gente. Eu sei que um livro de ficção tem ali por objetivo te entreter com uma boa história, mas quando este entretenimento vem carregado de crise existencial, aí tá falando a minha língua, porque eu gosto quando é assim. E quando eu comecei o livro e entendi a proposta dele, eu confesso que eu achei que ia dar ruim, que seria um livro muito corrido, né? Porque ele é fino para o tanto que ele propõe. Mas, gente, eu estava muito enganada porque ele tem um ritmo maravilhoso e, além disso, ele tem um plot twist que eu não contava. Porque você vai lendo e vai achando que vai ser uma história assim, né? Sessão da tarde, mas não, gente, tem um plot twist aqui muito interessante, o que explica muita coisa e fez o livro ficar ainda mais interessante. Bom, eu vou seguir naquele modelinho aqui do canal que vocês já conhecem, eu vou apresentar o livro e trazer as reflexões que eu tive a partir dele, evitando spoiler, tá? Se eu for falar algum spoiler, pode ficar tranquilo, que vai ser no final do vídeo, eu aviso, quem não quiser pegar pode sair. Como eu comentei, este livro tem um bom ritmo, ele vai transitar entre o presente, que é narrado na terceira pessoa, e também vai ter alguns momentos que os personagens vão narrar algum acontecimento do seu passado. Então eles narram na primeira pessoa. Então fica intercalando, sabe? De um jeito que deixa muito fluida a leitura. Esse livro tem uma vibe de minissérie que eu achei muito interessante. São 3 capítulos, em cada capítulo o foco narrativo é em um personagem, mas a história é a mesma. Então eles estão ligados, mas ao mesmo tempo que são um pouco independentes. E é bem legal, você provavelmente vai gostar mais de um personagem do que de outro, e faz parte do jogo. Inclusive, se você leu, me conta qual dos 3 personagens você mais gostou de ler. Eu tenho uma que eu gostei mais, e eu achei muito interessante, eu não me lembro de já ter lido um livro com essa pegada. E como eu comentei, tem um plot twist muito interessante no final, e na medida que você tá lendo o livro, você não espera por ele, porque é uma coisa muito novelão mesmo, sabe? Não parece que do nada ele vai trazer uma reviravolta, você não fica lendo esperando essa reviravolta. Por isso que ela é tão surpreendente, eu achei genial o que essa autora fez aqui. Geralmente quando a gente está lendo um livro de romance que tem uma tensão muito específica, ou uma investigação, um livro de mistério, ou uma fantasia, a gente fica esperando aquela tensão no final para ver como que vai ser a reviravolta, como que tudo vai se resolver. Não é aqui. Eu fiquei muito grilada porque eu não tava esperando por nada, de verdade. Eu tava lendo e curtindo, entendendo os personagens e de repente eu o quê? Eu não tava preparada. Mas afinal, do que se trata essa história? Bom, é o seguinte, neste universo, as pessoas quando morrem, elas não vão diretamente para o céu, além, coisa do tipo. Mas primeiro, elas param numa espécie de estúdio de fotografia. E quem recebe essas pessoas, pelo menos no recorte aqui deste universo que a gente tem contato, é o Hirasaka. Ele foi humano, mas no momento é como se ele fosse um imortal que ficasse para sempre nesse estúdio fotográfico, com essa missão de receber essas pessoas entre a morte e o para além vida. Nesse estúdio, as pessoas recebem do Hirasaka um envelope contendo uma foto de cada dia da vida dela. E o objetivo é que essa pessoa selecione uma foto por ano para que ela veja como se fosse um resumo da vida dela, então ela possa partir para o além. Só que a gente já consegue se colocar na história e imaginar, meu Deus, imagina tirar uma foto de cada dia do meu ano. E qual foto eu escolheria? Tipo, qual é o dia mais importante de cada ano que eu vivi? Eu já fiquei meio maluca só de pensar isso, né? Porque tem anos assim que, na verdade, todos os anos tem mais do que um dia especial. Como escolher um só, sabe? Eu já fiquei fazendo esse exercício e eu não consegui chegar em conclusão alguma. Esse álbum de fotos que vai ser selecionado e a pessoa assiste é em referência a esses relatos de pessoas que viveram uma experiência de quase morte e relataram que
foi como se elas tivessem visto a vida delas passando, assim, sabe? Talvez a autora seguiu este caminho de inspiração e chegou neste resultado. Mas o que acontece é que algumas fotos estão desbotadas. Mal dá pra ver a cena dela. E as pessoas ficam assim muito griladas, né? Poxa, eu queria justamente essa foto e por que ela tá desbotada? E o Hirasaka explica que é porque aquela memória é tão revisitada pela pessoa que ela acaba ficando desbotada. Então a gente já começa a pensar numa outra coisa, que quais fotos minhas estariam desbotadas? Quais memórias eu revisito? E a gente precisa ser honesto em assumir que nem sempre nós revisitamos as melhores memórias da nossa vida. Às vezes a gente fica naquele ciclo de revisitando memórias ruins, de coisas que a gente não gostou. Será que no final da vida é isso que vai importar? Ter dado tanta atenção para as memórias ruins, para os acontecimentos que a gente nem gostaria que tivesse acontecido? Ou teria sido melhor perdoar, lidar com aquilo e seguir em frente e se apegar àquilo que aconteceu de bom? Pois bem, esse livro faz a gente pensar umas coisas assim. E para resolver este problema da foto embaçada, a Hirasaka consegue pegar uma câmera fotográfica, inclusive a autora, ela gosta muito de tirar fotos, então tem bastante referências fotográficas aqui, eu acho que quem entende vai gostar bastante. Tem uma sala lá nesse estúdio só com câmeras, com lentes, com tudo mais, e ele leva as pessoas até lá para escolher a câmera, e eles vão voltar naquele dia, como se fossem fantasmas mesmo, para poder tirar foto naquele exato momento. Só que eles não podem fazer nada, ou seja, nada do que eles fizerem, na verdade, vai atrapalhar o curso daquele dia e mudar o futuro. E eles são invisíveis também, enfim, eles simplesmente só conseguem voltar no dia, ver novamente tudo que aconteceu e tirar foto para voltar para o estúdio. E depois revelar. Então tem todo esse processo também de revelar, é muito interessante. Essa é a ideia do livro e a gente vai ver 3 pessoas que vão passar neste estúdio e vão ter que fazer este aglomerado aí de fotos pro fim da vida delas. Aí, neste momento em que eles vão viver este dia, que aquele personagem começa a narrar o porquê daquela memória ser tão importante. Então, eles geralmente voltam há anos atrás. É interessante isso, porque às vezes um único momento da nossa vida, durou 2 segundos, mas para ele ter acontecido muitas coisas antes daquele tempo deveria ter acontecido, sabe? Por exemplo, o dia mais feliz da minha vida foi, sei lá, meu casamento, tá? Mas pra você chegar no casamento, você teve uma história com aquela pessoa, percebe? Então, eles vão narrando e contando e você vai ficando muito intrigado. E esses personagens são bem diferentes um dos outros. O primeiro personagem é uma mulher muito idosa. Então, a gente vai conhecer a história dela e eu achei tão interessante porque ela viveu num período do Japão meio que pós-Segunda Guerra. Então, trouxe um cenário do Japão, assim, pelo menos do interior, que eu não conhecia. A gente sabe, né, que eles sofreram muito, tiveram que reerguer, mas a gente não sabe tanto quanto era a mentalidade, como que era a dificuldade, né? Eu, pelo menos, não sabia tanto. E esse livro vai trazer sob a perspectiva desta mulher, que era uma professora. E a gente vai ver o desenrolar ali dela e o papel dela naquela comunidade. O segundo personagem é até um pouco engraçado, acho que foi o momento que eu mais me diverti lendo, porque ele era uma espécie de... Ele era um criminoso, né? Ele ajudava ali na lavagem de dinheiro, enfim, era de uma gangue. Então ele vai conhecer um rapaz que vai trabalhar com ele, assim, só de fachada, né? Mas que esse rapaz, ele parece ter alguma deficiência, algum transtorno, alguma coisa do tipo, que faz, que o livro não deixa claro, tá? Mas que faz com que ele nem se importe que aquilo é de fachada ou não, ele simplesmente faz o trabalho dele. E isso impacta muito a vida deste segundo homem, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso e é também muito interessante. E o terceiro personagem é uma moça, na verdade é uma criança, menina, e ela simplesmente não fala nada. Ela não fala, não tem muito o que dizer sobre ela neste momento, mas ela é muito quietinha e a gente não sabe, a princípio, tanto sobre ela. E esses 3 personagens são muito interessantes e cativantes. A história deles é muito legal. Você fica querendo entender por que aquela foto é importante, o que aconteceu. Então ele te pega pela curiosidade, mas não ao ponto de você não conseguir largar o livro. Pelo menos eu tive essa sensação de que
escrito de um jeito para não tirar a ansiedade do que vai acontecer, sabe? Num mundo em que os livros, eles precisam o tempo todo ficar te dando gatilho para você continuar o capítulo, aqui a gente vai ver uma história que não tem pressa de ser escrita, e eu achei isso muito interessante. Embora você fique ali entretido, você não fica ansioso. Já comentei algumas coisas que esse livro me fez pensar, mas para mim a reflexão principal foi sobre as relações. Quando eu terminei o livro, eu até escrevi aqui no final: as 3 fotos tinham outras pessoas, porque a vida precisa ser compartilhada. Explico. Tanto a anciã quanto o segundo rapaz e a criança no final tinham fotos preferidas ali, que estavam desbotadas, eles tiveram que voltar para poder tirar novamente. Eram fotos que eram compartilhadas com outras pessoas. A terceira foto não tinha outra pessoa, tá? Mas a gente entende que a menina não estava sozinha. E isso é muito interessante porque realmente a vida precisa ser compartilhada para que ela seja vivida do melhor jeito. Eu acho que poucos de nós vai chegar no final da vida e vai ficar se lamentando que não comprou tal coisa, não foi a tal lugar, não visitou tal restaurante, não teve tal experiência. Eu acho que a maioria vai ter se lamentado por não ter amado mais, ter passado mais tempo com a família, ter perdoado, ter conexões humanas mais verdadeiras. Eu acho que no final das contas o que mais importa sempre vai ser as relações humanas. É melhor você assistir Netflix comendo McDonald's com quem você ama e com quem te ama de volta do que você viver uma experiência maravilhosa na Maldivas e estar sozinho. Eu sei que no nosso mundo individualista, independente, esse discurso pode parecer até ser: meu Deus, o que essa louca tá falando? Mas só quem já conseguiu viver, experimentar de verdade o amor verdadeiro, seja romântico ou de qualquer outro tipo, tá? Onde você ama e você é amado, você consegue entender que qualquer coisa fica mais bela por conta da companhia. E não ter essa companhia torna qualquer potencial de experiência maravilhosa sem graça. Se a minha vida servir de testemunho, eu prefiro 1000 vezes um sábado à tarde preguiçoso com meu marido aqui do que sozinha em Paris. E muitos vão achar que isso é dependência emocional, mas, gente, sinto muito para quem chegar a essa conclusão. É porque realmente não experimentou o verdadeiro amor e a boa companhia ainda. Eu desejo que isso aconteça com vocês. Porque a vida é melhor quando compartilhada. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. É muito bom você olhar para o lado e ter com quem contar. E saber que você pode ser uma espécie de porto seguro para outra pessoa também. Que outra pessoa pode contar com você. A vida é sobre isso. É sobre com quem nós vamos viver. E se a gente viver sozinho, que graça vai ter? Pouca graça. E eu acho que esse livro me fez pensar muito nisso. Já é um entendimento que eu tenho há muito tempo. Eu sempre pensei dessa forma, mas esse livro deixou ainda mais claro para mim como que no final das contas sempre as relações humanas serão as coisas mais importantes que a gente pode ter. Seja com a nossa família, seja com nossos amigos. E a gente fica pensando, né, quanto a gente perde, e eu me coloco nesse grupo, claro, por muitas vezes preferir o nosso conforto, a nossa individualidade e não conseguir abrir mão de uma coisa ou outra que pode ser negociada para poder viver outros relacionamentos e viver novas conexões também. Quando a gente vai ficando mais velho, olha que eu nem sou tão velha assim, a gente vai ficando mais seletivo com quem a gente se relaciona, com quem a gente troca a nossa vida. Isso é uma coisa boa, né? Porque o jovem quebra a cara, que abre o coração para todo mundo. Então é bom que a gente saiba ser um pouco mais seletivo mesmo. Mas essa seletividade não é para nos impedir de ter relacionamentos profundos. Porque se isso acontecer, no final da vida a gente vai se arrepender. Porque sempre vai ser sobre as pessoas que andaram com a gente. Se a gente pensar em momentos tristes da nossa vida, provavelmente alguém causou aquilo. Mas quando a gente pensa nos melhores momentos da nossa vida, provavelmente alguém também estava ali. Seja como responsável por aquela alegria ou como uma companhia naquilo que a gente viveu. Claro que a gente erra muito, né, em relação a isso. Nenhum de nós nascemos sabendo se relacionar. A gente nasce sim tendo necessidade de relacionamento, o bebê com a mãe, depois com o pai, mas ninguém
sabe muito bem como fazer isso, e cada país tem sua cultura, cada geração tem o seu jeito, mas aos trancos e barrancos a gente precisa aprender a se relacionar melhor, aprender a pedir perdão. É uma coisa muito importante porque nós vamos errar, as pessoas vão errar com a gente, então o perdão é algo que precisa ser mais trabalhado em nós, sabe? Para que a gente consiga continuar se relacionando e vivendo bem, porque no final das contas as fotos mais bonitas da nossa vida serão aquelas que outras pessoas estiveram presentes. Então, os 3 personagens, como eu comentei, tiveram ali como a melhor foto daquele ano momentos compartilhados com outras pessoas. Não foi um dia que eles estavam na Argentina, ou eles estavam no restaurante com 5 estrelas, Michelin, ou eles estavam... Não! Eram momentos ordinários, mas vivido com quem eles amavam, com quem fazia sentido para eles. A Lanterna das Memórias Perdidas é um livro muito curto, muito tranquilo de ler, mas muito profundo e com muitas camadas também. Eu acho que essa foi a principal lição que eu tirei daqui, mas eu acredito que essa não é a única lição, talvez nem a principal. Pode ser que ao ler o livro, alguma coisa específica de algum personagem, enfim, te faça pensar em outras coisas. E se isso aconteceu com você, você já leu esse livro, coloca aqui nos comentários que eu quero muito ver também o que outras pessoas estão dizendo sobre este livro, porque ele é bem rico mesmo, daquele que dá pra gente conversar sobre várias coisas, né? Eu trouxe um ponto aqui que foi o que me pegou, mas pode ser que você tenha outros tipos de raciocínio e é isso que torna a literatura tão legal. Bom, gente, fica aí a minha indicação para vocês, A Lanterna das Memórias Perdidas, da Sanaka. E eu tô muito interessada em ler mais livros de literatura japonesa, esse é o único que eu tenho, então vou dar uma pesquisada para ver se tem mais algum outro interessante. Se você conhecer e quiser indicar, deixa aqui também para mim. E se você quiser adquirir este livro, o link tá na descrição, tá bom? Lembra de deixar o like se você gostou desse vídeo e se inscreva também para não perder nenhum vídeo do canal. Minhas redes sociais também estão aqui e vejo vocês no próximo vídeo.